Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Para você ligado na Portal Sudoeste 104,3, uma boa tarde, um excelente almoço, quinta-feira, 3 de outubro de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa aí pelo nosso telefone e nosso WhatsApp, 77-3444-1043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Lembrando que tem também aí o nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Luiz Brito, do Emanuel Fernandes e também do Luciano Santos. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a você, amigo ouvinte, sempre nos prestigiando com o carinho da sua audiência. Luciano Santos, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Clima Tempo, Livramento de Nossa Senhora Brumado e demais municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quinta-feira dia de sol com algumas nuvens. Temperatura mínima em 16, máxima em 33 graus, sem possibilidade para chuvas. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando no seu rádio, agradecendo sempre a sua companhia, sintonia e audiência. Lembrando que no nosso WhatsApp você manda para cá a sua denúncia, a sua reclamação, 77-3444-1043. Coloque no seu telefone aí, esse é o número aqui do nosso WhatsApp. Começando as nossas pautas de hoje, a gente tem uma notícia realmente aí, vamos colocar assim, muito triste no cenário nacional, principalmente na comunicação. Diz o seguinte: morre o jornalista Cid Moreira, um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, aos 97 anos. Morreu nesta quinta-feira, dia 3, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, aos 97 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e nas últimas semanas vinha tratando de uma pneumonia. Segundo o Memória Globo, Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional cerca de 8.000 vezes. Cid Moreira nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927. Ele completou 97 anos no último domingo, 29. O jornalista iniciou a carreira no rádio em 1944, depois de ser descoberto por um amigo que o incentivou a fazer teste de locução na rádio difusora de Taubaté. Nos anos seguintes, entre 1944 e 1949, ele narrou comerciais até se mudar para São Paulo, onde trabalhou na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade. Em 1951, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi contratado pela rádio Mairique Veiga. Foi lá que, entre 1951 e 1956, começou a ter suas primeiras experiências na televisão, apresentando comerciais ao vivo em programas como Além da Imaginação e Noite de Gala na TV Rio. Sua estreia como locutor de noticiários aconteceu em 1963, no Jornal de Vanguarda da TV Rio, o que marcou o início de sua carreira no jornalismo televisivo. Nos anos seguintes, trabalhou nesse mesmo programa em várias emissoras, como Tupi, Globo, Excelsior e também Continental, consolidando sua presença na televisão. Emanuel Fernandes, Luciano Santos, perdemos aí, eu acredito que o mestre do jornalismo no Brasil. Com certeza, sem sombra de dúvidas alguma, né? Perdemos o ícone, né? O Cid Moreira, que talvez muitos não saibam, mas era conhecido carinhosamente pelos mais próximos como Cidão, né? Ele era conhecido e chamado
pelos mais próximos como o Sidão, né? Uma das vozes mais conhecidas, né? E icônicas da TV brasileira, e lamentavelmente nos deixando aí o seu legado para todos aqueles que da área da comunicação, e obviamente jamais teremos no jornalismo um apresentador como o Cid Moreira. Então, né, crescemos aí praticamente, né, ouvindo o Cid Moreira dando o seu boa noite, fazendo aquela parceria com o Sérgio Chapelin também, né? Enfim, deixa saudades, e a vida segue, e nós vamos aí tentando continuar aí tocando em frente os ensinamentos deixados aí pelo Cid Moreira, que inclusive também, né, ele tirou um tempo da sua vida para gravar também a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada. Luciano. Muito bem, lembrar de Cid Moreira, né? Quem não acompanhou aí, por exemplo, a nossa idade, a nossa época, né? Eu acompanhava muito a questão do Mr. M, quando o Cid Moreira fazia a narrativa aí daquele personagem Mr. M, e também aí das suas participações no Fantástico, e os bordões, né? Eram vários bordões aí que o nosso Cid Moreira tinha. Então é um grande profissional, vai deixar o seu legado. Muito bem, são 12h17, 12h17, vamos dando sequência aqui, mantendo você muito bem informado. Lembrando que você pode ficar à vontade, tá, para participar aqui do nosso WhatsApp, tá ok? Com a sua reivindicação e também com a sua sugestão, tá ok? Olha só, a Secretaria de Meio Ambiente e também a Polícia Militar flagram desvio de água em área de preservação na cidade de Boquira. A Secretaria de Meio Ambiente, com apoio de policiais militares da 4ª CIPM, flagraram um desvio ilegal de água na cidade de Boquira na quarta-feira 2, portanto ontem, né? Conforme a Polícia Militar, o caso foi registrado no distrito de Santa Rita por volta das 9h30. A Secretaria de Meio Ambiente solicitou apoio da Polícia Militar, informando haver uma construção ilegal de barragem em uma nascente, a qual é uma área de preservação permanente, a APP, com o intuito de desvio de água para uso próprio residencial. Após a chegada da guarnição da Polícia Militar e dos agentes do meio ambiente, foi constatada a irregularidade. Contudo, não foram localizados os responsáveis. O local foi devidamente isolado pelos agentes e, na ausência dos autores, a Secretaria de Meio Ambiente do município ficou responsável por notificar os responsáveis pelo ato criminoso. Aí, portanto, não, espertinho lá, desviando água em Boquira, só que agora vai estar agora, ele não estava no momento que a polícia chegou, nem o pessoal do meio ambiente, mas ele vai ser localizado para ser notificado por esse ato criminoso. Agora são 12h18, 12h18. Conab realiza visitas de orientação sobre umbu em Uauá, Riachão do Jacuípe, Manuel Vitorino e Tanhaçu. Nessa semana, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, realiza uma série de visitas técnicas de orientação sobre a política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, PGPM-Bio, nos municípios baianos de Uauá, Riachão do Jacuípe, Manuel Vitorino e Tanhaçu. O umbu, um dos produtos contemplados daí na PGP-Bio, PGPM-Bio, né? Será o tema aí das visitas de orientação, que também abrangerão aí o sistema SocioBionet. Trata-se de um sistema desenvolvido pela Conab para facilitar aí o acesso à PGPM-Bio, por meio aí da subvenção direta ao produtor extrativista.
por meio aí da SocioBionet. Os beneficiários da PGMBio podem registrar aí informações e enviar documentações para as superintendências regionais da companhia, as SUGERES, de maneira mais rápida, o que reduz aí o tempo de conferência de documentos pelos técnicos das regionais. A política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade garante aí preço mínimo para diversos produtos extrativistas que ajudam aí na conservação dos biomas brasileiros. Entre os seus objetivos estão aí a conservação do meio ambiente e a contribuição com a redução do desmatamento como forma de atenuar os efeitos das mudanças climáticas. Rapaz, falar nisso, ninguém sabe como é que tá a produção de umbu esse ano na região, né? Inclusive... Eu acho que sem chuvas aí, apesar que também o umbuzeiro, ele segura, né? Ele tem aquela batata ali dentro ali que consegue armazenar água por longos períodos e consegue realmente produzir, né? Pois não, seu Manuel? Não, inclusive nós temos aqui o chamado umbu gigante. Sim. Que ele foi, eu não me lembro qual órgão aqui do estado que trouxe, né? E algumas mudas e deu para alguns produtores, e esses produtores foram ensinados a plantar essas mudas e não temos ainda, não sabemos como está essa situação, como está a produção, mas é o famoso umbu gigante, não tem nem agrotóxico, nada, é natural também. E ele já existe aqui em Livramento, já tem aqui em Livramento, tem vários pontos. Nós vamos tentar em uma matéria qualquer dia desses aí sobre essa questão desses umbus. Agora, com relação ao que você falou da seca, né, do período longo de estiagem, o umbu ele realmente é resistente à seca, né? Tanto é que você sabe que é crime, que em qualquer desmatamento você derrubar um pé de umbu, né? Isso aí é crime, não pode ser feito. Então, essa política de garantia de preços, né, mínimos para os produtores da sociobiodiversidade, isso é muito importante. Mas, Manuel e Luciano, é importante a gente destacar, eu acredito que esse trabalho aí da Conab, mas principalmente destacar o quanto esse umbu é importante, né? Esse fruto é importante também nessa época para algumas famílias aqui da região. Com certeza, o município de Livramento, de Brumado e tantos outros municípios aqui da região, quiçá de todo o Nordeste, né? Que quando tem essa produção aí, dá uma renda extra para diversas famílias, exatamente, né? Então, é muito importante destacar isso aí, né? Lembrando, viu, gente, pessoal que tem aí nas suas propriedades um buzeiro e tal, e não vai fazer nada, em vez de ficar aí só deixando pro gado isso, aquilo, de repente dê para alguma família que queira, né, fazer uma renda extra, talvez precise, em vez de ficar ali cabra comendo, gado comendo e tal, às vezes já tá na ração, ou mesmo já tem aí pasto suficiente, dê para alguma família que pode servir de renda, né, não, Luciano? Isso vocês falaram aí com relação à flora, né? Mas aqui na nossa região, por conta dessa estiagem aí, o fruto, né? A floração não está muito legal, não. Eu que acompanho muito, vou muito na zona rural e observei que esse ano provavelmente a gente vai ter uma queda muito grande aí na questão da produção do umbu. Ok, Luciano, que pena, né? Mas a gente agradece mesmo assim as suas informações e torce realmente para que seja mesmo com toda a situação aí, pela produção prejudicada por ausência de chuva, mas que possa realmente produzir com qualidade. Temos a participação do nosso ouvinte através do WhatsApp, vamos acompanhar. Boa tarde, sou Gilmar aqui do bairro Pissarrão, morador do bairro Pissarrão. Quero fazer uma reclamação sobre a estrada, a rua aqui do bairro Pissarrão, na rua Antiga Agrofruta, porque a estrada estava boa, não tinha poeira, a poeira era pouquinha, entendeu? E aqui vieram aqui, fuçaram tudo aqui, botaram a terra amarela aqui na frente da casa. 8 anos para mexer nisso aqui, não mexeu. Agora veio aqui, fuçou a estrada, quebrou as calçadas do povo e tá aqui a bagaceira aqui, só poeira. Eu tenho 2 filhas pequenas, estou precisando de dormir na roça, que as meninas só lá no Dr. Ed, tomando antialérgico, entendeu? E vamos ver o que faz por nós aí, porque por que não deixou do mesmo jeito que estava? Mesma reclamação de ontem, né?
A mesma reclamação de ontem, né, com relação a essa estrada aí do Pissarrão, e algo precisa ser feito, né? Só que nesse período agora é um pouco complicado, né, de fazer alguma coisa. Então, os moradores vão ter que esperar esse processo eleitoral passar para que providências sejam tomadas. Mas aí, pelo menos, né? Um caminhão-pipa não pode jogar lá, pegar uma água e jogar lá? Eu não sei precisar, né, se pode ser feito isso, né? Porque tem essa questão toda aí que tudo pode, né, dar uma interpretação de uma conotação política, eu não sei. Mas que precisa ser feito algo, precisa, e no caso aí, não era para ter feito nada, deixasse como estava, mas já que fizeram. Eu acho que a conotação política já seria iniciar a obra agora, nesse período, e não jogar lá um carro de água lá para poder apagar a poeira, dar uma segurada na poeira e tranquilizar mais a população, né? Deve ser feito alguma coisa. Lamentável, aí ficamos aí, somos solidários aí à situação do pessoal aí. Esperamos que algo seja feito o mais rápido possível aí, com o pessoal lá do Pissarrão aí, que essa reivindicação já está aí vindo aí já há alguns dias aqui no nosso programa. 12:36, Ministério Público Federal investiga secretário por ocupar ilegalmente 3 cargos públicos em Rio do Antônio. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar o secretário de Saúde do município de Rio do Antônio por ocupar 3 cargos públicos ilegalmente e por irregularidades no pagamento de remuneração dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. O titular da pasta ocupava de forma simultânea as funções de secretário e enfermeiro em uma unidade de saúde da família e de diretor, melhor dizendo, digitador, em outra unidade de saúde da família. Os 2 últimos cargos eram ocupados em Ibitira, distrito do município. Ao todo, o secretário totalizava cerca de 100 horas semanais de trabalho e ainda praticava irregularidades durante o repasse federal do piso salarial dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. O inquérito deve ter início após o prazo do procedimento preparatório de investigação ter vencido e a gestão municipal não ter respondido a um ofício emitido sobre o caso. O secretário em questão seria Tarcísio Luiz Corrêa Machado, atual titular da pasta. Esse aí queria tudo para ele, né? Mais de 100 horas, esse aí é uma máquina. Enfermeiro, digitador, e o que mais aqui? Tem outra coisa que ele fazia, né? 3 cargos, é isso? 3 funções. Secretário. Secretário, enfermeiro e digitador. Menino polivalente. E tem uma coisa. Isso é um bombril. Ele só foi descoberto aí porque a administração pública foi notificada, não respondeu o ofício e aí começou-se uma investigação. Mas se não tivesse isso, ele estaria lá ocupando os 3 cargos até hoje. Uma questão também a seguinte, ocupar. Será que deve ter muitos casos por aí afora, viu? Com certeza. Se suspender o tapete, sai. Interessante ele tinha essas funções. Agora, será que exercia todas elas ou só ia lá para pegar? Não tem como, Emanuel. Né? Desculpa. Ele vai para Ibitira, vamos lá. Depois caso, a gente vai prosseguir com as nossas pautas. Você e Luciano podem trazer as próximas daqui a pouquinho aqui, mas vamos render um pouquinho esse caso aqui. Como é que você acha que o cara tem condições de trabalhar mais de 100 horas semanais? A gente eu tô com 44 horas, já tô me lascando inteiro aqui, quase não tô conseguindo fazer nada. Imagina o cara com 100 horas, virou o quê? Pera aí, passo 3 vezes minha carga horária. Você já falou do Bombril, 1.001 utilidades, o cara... Não existe mais de 100 horas. Esse é o cara. Não tem base. Esse é o cara. Tem como dar conta aí, Luciano? Me ajuda aí. Rapaz, eu vou te falar, igual o Luiz tá falando aí, viu? Pra gente que cumpre aí a carga horária padrão. Se eu pudesse, ficava só com 40 e olha lá. Então ele tá dormindo, não. Mas como o Luciano falou, né? Se não houvesse aí uma movimentação também, isso ia ficar embaixo do tapete e não ia ninguém saber nunca que esse camarada tinha esse tanto de função aí, Agora vai ter que um BOzinho aí pra ele aí, né? Pra não dizer outra coisa. Muito bem, vamos dando sequência, 12h39. Acusado de roubo é preso com arma de fogo e munições em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista também, a violência crescendo e sempre aí nas manchetes, hein? Um suspeito de roubo foi preso com arma de fogo e munições na última segunda-feira
30, essa é antiga, hein? Na cidade de Vitória da Conquista. De acordo com a Rondesp Sudoeste, por volta das 16h15, durante patrulhamento tático na rua do Alecrim, centro da cidade, munidos de informações e imagens fornecidas pelo SICOM sobre um roubo ocorrido na loja de conveniência de um posto de gasolina localizado próximo à Praça Caixeiro Viajante na noite anterior. Os PMs avistaram um homem com características semelhantes aos do suspeito. Ao perceber a presença da guarnição, ele mudou de direção bruscamente para uma rua transversal, momento em que foi abordado. Em sua cintura foi encontrado um revólver e, indagado sobre o roubo, ele confessou ser um dos autores. O suspeito, a arma e as munições foram apresentadas na delegacia de polícia para as medidas cabíveis e, lógico, ele vai passar por uma audiência de custódia. Se não já passou, né? E se é que segue detido também. Tem esse detalhe também, né? Agora 12h40, homem morre após colidir contra a placa de sinalização de obra na BR-342 em Malhada. O homem de 36 anos morreu e seu primo de 34 ficou ferido após ambos se envolverem em um acidente de moto na noite do último sábado, dia 28, em Malhada. O acidente ocorreu próximo à fazenda de Atilho, no trecho de obras da BR-342, né, no Mucambo de Cima. O condutor seguia pela rodovia quando colidiu contra uma placa de sinalização pertencente às obras que estão pavimentando aí a malha asfáltica. Ele perdeu o controle do veículo e caiu. Os dois envolvidos foram socorridos por profissionais do SAMU 92 em estado grave. O condutor foi encaminhado aí para o Hospital Municipal de Malhada, do distrito de Julião, onde não resistiu. Já seu primo segue em observação na unidade. O Departamento de Polícia Técnica realizou aí a perícia no local e o corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi para ser necropsiado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Rapaz, mais um acidente, né? Infelizmente, de tantos outros que a gente está sempre noticiando aqui, realmente na região sudoeste da Bahia, diversas rodovias aqui na região. Inclusive, Luciano e Emanuel, eu volto a falar, a questão dos acidentes na nossa região se dá muito em virtude contribui muito também a questão das malhas vicinais estarem em excelente qualidade, na minha opinião. Porque o pessoal entende o seguinte: a estrada em péssima qualidade é que causa acidente. Engano seu, hein? Em ótima qualidade também ela causa acidente. Isso por quê? Porque o motorista entende que tá um tapetão e aí empurra o pé com vontade. Em péssimas qualidades ela vai causar estrago na mecânica, né? Exatamente, veículo, né? Um capotamento, uma coisa ou outra. Mas quando está em excelente qualidade, principalmente com alguns trechos sem sinalização, como é o caso aqui da BR-148, volta a bater nessa questão da tecla de sinalização, realmente, inclusive, viu, Luciano, você tinha comentado com a gente aqui a respeito dos novos quebra-molas implantados aí na 148 e, pelo visto, está tendo muitos relatos de acidente aí. No último quebra-mola que você relatou aí ter sido implantado ali na BR-148, próxima à comunidade de Fazendinha, aqui em Dom Basílio, viu? É porque muita gente às vezes não observa a sinalização, né? Por ele estar trafegando naquela rodovia o tempo todo, ele entende que já conhece o trecho. Entende, né? Que já conhece o trecho e aí eu percebo, né? Não sou perito aí na área de rodoviária, mas as placas são pequenas demais. O carro de alguém aí tem um bipzinho por dentro, né? Quando aproxima o quebra-mola, né? Rapaz. Inclusive essa tecnologia é muito boa porque alerta, né? Eu nem sabia que existia, pra ser sincero. Você passando o quebra-mola, você registra o quebra-mola, toda vez que você passar aí, o bip vai disparar. Bip. Quer dizer, não é na hora que você está passando, é antes do quebra-mola, o bip dispara e você sabe que o quebra-mola já está logo à frente. Porque pra você entender o nosso país, né? Eles não melhoram a sinalização, é necessário que se coloque uma tecnologia no veículo e você passa ali, registra aquele quebra-mola, porque as placas são pequititas, né? Estão economizando no tamanho das placas. Faça logo uma placa do tamanho... economizando até nas tintas, imagina nas placas. Nas placas. Faça uma placa do tamanho de um outdoor aí, pelo amor de Deus, para parar de tanto acidente aí, nesses quebra-molas que foram colocados aí, gente. Agora eu vou lhe falar um negócio, as rodovias federais, no caso da 116 mesmo, acho que é a 116, né, que liga ali Jequié a Vitória da Conquista. Rapaz,
Eu vou dizer um negócio, é uma placa que parece uma TV de 80 polegadas. Mas tem que ser assim, tem que ser assim. A 030 também. A 030 também é assim? A 030 é com placas de quase 2 metros. Tem que chamar a atenção, tudo que o olhar do motorista bateu ali, ele vai ter que parar para diminuir a velocidade para observar o que está escrito ali, ou que sinal é aquele que tem ali, entendeu? Mas nesse caso aí, Manuel, da 030 e da 116, você enxerga com 10 km de distância. Bom demais. Precisa essa violência toda? Não, bom demais, tá bom demais. Daí pra mais. Vamos lá. O importante é que vidas sejam preservadas. Com certeza, muito bem colocado. Vamos ao nosso WhatsApp, né? Tem participação, diz o seguinte: boa tarde, amigos da Portal. Por favor, poderia chamar a atenção aí do SAAI de Dom Basílio? A população de Casa Nova, Jatobá, estão pedindo socorro, falta d'água. E outra coisa, em Dom Basílio, uma rua fechada por causa de movimento, né? De movimentação política. Poxa, sendo que tem praça, agora fica o palco aí atrapalhando a trafegabilidade das pessoas. Ninguém merece, hein? Desejar uma ótima tarde, bom trabalho para vocês. Questão do palco é com a prefeitura, o pessoal que se entenda aí, que resolva a situação. Quanto à questão de água, eu acho que está mais do que na hora, já passou da hora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, dar um posicionamento para a população, né? A gente sempre deixa as comunicações aqui, os canais de comunicação em aberto, para que os órgãos responsáveis possam dar a defesa, o contraditório e principalmente uma justificativa para a população sobre o que está acontecendo. Ouvi conversas não oficiais, não sei se procede ou se não, que a barragem do Pastinho já estaria seca, já teria secado. Também não sei se isso procede ou se não procede, mas cabe ao pessoal do SAAI informar realmente o que está acontecendo, qual a dificuldade de abastecimento de água para a população, porque o pessoal começou a reclamar desde a semana passada aqui do nosso jornalismo sobre falta de água, falha no abastecimento de água potável, portanto, lá em Dom Basílio. Tá aí, portanto, providências precisam ser tomadas, né? E com urgência, porque ninguém pode ficar sem água, haja visto que água é vida, né? Então, por favor, que os senhores tomem as devidas providências, tá? Vamos dando sequência aqui? Participação interativa. Sim, pois não. Participação interativa aqui, né? O ouvinte manda, olha, o ícone do jornalismo se despediu deste mundo hoje. Me lembro muito do seu trabalho no Jornal Nacional da Globo, né? Será lembrado para sempre. Tem outra aqui que diz, boa tarde, sabe me informar se para tirar a primeira identidade no saque embrumado é preciso agendar? Sim, tem que ser agendamento prévio. Já falamos aqui diversas vezes, inclusive, até porque agora é a nova carteira de identidade nacional, não é isso, Luciano? Isso, pode agendar pelo site do governo do estado da Bahia, pelo próprio aplicativo aí do saque, e tem as plataformas que você consegue aí, dar uma busca no Google que você vai conseguir agendar, e é rapidinho, viu? A partir do momento que você agenda, na data e horário que foi agendado, lhe atende rapidinho. Perfeito. Nós temos aqui o seguinte, boa tarde, aqui na minha comunidade de Várzea do Engenho, começou um serviço de aterro na rua em frente das casas, desde sábado e não terminou, já está uma poeira insuportável. As nossas casas só virou poeira, né? Adoecendo criança e idoso, e nem água eles jogaram para combater a poeira. Isso já há uma semana. Então tá aí mais um caso, e fica aí o pessoal da administração da prefeitura à vontade para poder estar esclarecendo, portanto, esses fatos. 12:55, a gente dá prosseguimento da continuidade aqui com as nossas pautas. Daqui a pouquinho, tendo mais participações também, a gente traz aqui dentro do nosso portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Menor é apreendido por ato infracional análogo a homicídio em Vitória da Conquista. Por volta das 13 horas de terça-feira, após o compartilhamento de informações entre a Polícia Militar e a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, uma guarnição da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar empreendeu diligências e conseguiu localizar um menor de idade apontado como o autor de um homicídio praticado no dia 8 de setembro deste ano no bairro Cruzeiro, em Vitória da Conquista. O menor admitiu a autoria do homicídio e informou que cometeu o crime para pagar dívidas de droga. O adolescente, de apenas 17 anos, foi conduzido à Delegacia Territorial de Vitória da Conquista para adoção das medidas legais cabíveis. Análogo, eu não entendi o análogo, já que ele confessou o crime, né? Porque não pode colocar que ele Luciano gosta muito dessa palavra. É autor de homicídio. Você é menor de idade, aí por isso coloca análogo. Ele tem 17 anos, né? Isso. Deve ser liberado para votar, né? Com certeza. Deve ter o título de eleitor. Ele não pode responder pelos seus atos, mas ele pode eleger o prefeito da cidade a qual ele mora. Brasil! Me ajuda, meu Deus. Democracia, né? Democracia. Vamos lá, vamos falar de algo aqui também importante
na próxima pauta aqui agora. Moradores de Rio de Contas promovem ato de protesto contra racismo. Na cidade de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, moradores da rua Marcolino Moura, conhecida como Panelada, se uniram em um protesto contra um caso de racismo. Após divulgação de um vídeo nas redes sociais, essas informações são da Nova Rio de Contas FM. Nele é possível ver no caso, no vídeo, né? É possível ver um adolescente acusando jovens da rua de agressão verbal motivada por homofobia. Em determinado momento, a mesma se referiu à Panelada dizendo, abre aspas, lugar de preto é na senzala, fecha aspas. O protesto reflete a crescente insatisfação da comunidade com declarações e atitudes discriminatórias, exibindo cartazes com os dizeres, abre aspas, sai pra lá com seu racismo, fecha aspas, e também, abre aspas, tenho orgulho, sou Panelada, fecha aspas. Os moradores reafirmaram o compromisso de lutar contra qualquer forma de preconceito. A mobilização não apenas denunciou os atos de violência, mas também buscou promover um diálogo sobre a aceitação e diversidade dentro da comunidade. Aí esse vídeo, na realidade, nas redes sociais, ele viralizou, né? Essas duas jovens, né? Quando elas usaram essas agressões verbais e essa discriminação aí, e isso gerou esse protesto, né? Por parte desses moradores, e obviamente isso não pode mais estar acontecendo em pleno século XXI, onde a pessoa abre a sua boca para dizer que lugar de preto é na senzala, lugar de preto é em todo e qualquer lugar, porque a Constituição dá esse direito a todo cidadão, independente da cor da sua pele. O lugar de preto é na presidência, o lugar de preto é na engenharia, é na comunicação, o lugar de preto é em qualquer lugar e não na senzala. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Já parece uma coisa doente na mente de muita gente. Então, o protesto foi realizado, né? E fica aqui também, né? A nossa indignação e ao mesmo tempo, né? Um conselho para essas pessoas, pelo amor de Deus, estamos em pleno século XXI e vocês com uma conversa dessa aí, vamos parar com isso. Luciano e Luiz. Eu quero lembrar que essas jovens, elas também gravaram outro vídeo, se eu não estou enganado, né? Se manifestando a respeito da situação, inclusive, né? Elas também foram realmente agredidas verbalmente em um movimento político, até onde a gente sabe que isso aconteceu, né? Mas realmente nada justifica essa situação aí. Elas gravaram um vídeo pedindo desculpas e, obviamente, com a orientação de algum advogado, né? Eu creio que sim, porque a forma como ela fala no vídeo, né? É uma forma muito bem agressiva mesmo, principalmente quando ela cita que lugar de preto é na senzala. Então, agora, eu creio, provavelmente isso vai ter uma demanda judicial, eu creio. Luciano, alguma opinião? Um caso que repercutiu bastante essa situação aí em Rio de Contas, né? Infelizmente isso começou por conta de política, né? Foi em um ato político, depois foi se estendendo aí a questão do racismo por conta aí do nome de uma rua, ou porque os moradores, né? De uma determinada rua são aí da cor negra, né? E aí gerou toda essa polêmica, toda a situação. Infelizmente, o Brasil, né? É um país negro. Nós temos aí em sua maioria negros e mesmo assim é um dos países que mais, né, luta contra o racismo hoje no mundo. Olha, 1h em ponto, menino de 12 anos é carbonizado após casa ser atingida por incêndio em Barreiras. Um menino de 12 anos foi carbonizado após a casa que ele morava ser atingida aí por incêndio na manhã desta quarta-feira, 2, na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel localizado no bairro Barreirinhas foi atingido pelas chamas por volta das 6h30. A vítima, identificada como Pedro Apolinário Moura da Silva, tinha transtorno do espectro autista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, foi ao local, mas o adolescente já estava morto.
A mãe dele foi atendida no local porque tem pressão alta e estava passando mal. Ainda não há informações sobre o que possa ter causado aí as chamas. Os bombeiros informaram que o corpo do menino foi localizado carbonizado na cama, sob os escombros do telhado que havia desabado. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia do local e o corpo de Pedro encaminhado ao IML para ser necropsiado. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Tá aí tragédia, né? Garoto de 12 anos aí com transtorno autista, né? Com espectro autista morto aí por conta desse incêndio. O assunto dessa semana, senhor Manuel, também foi um pouso, né? De emergência que o avião do Lula teve que fazer lá no México. Foi isso? Correto. Bom, então vamos lá, né? Portanto, eles pousaram, né? A comitiva aí do presidente, né? Juntamente com ele, pousou aí nas 22h16 aí da terça-feira lá no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, né? O Santa Lúcia, que fica aí 1 hora da cidade do México. E de acordo com a Força Aérea Brasileira, o avião presidencial apresentou um problema técnico após a decolagem. A aeronave teve de permanecer por cerca de 5 horas voando em círculos para despejar combustível a uma altitude média de cerca de 3.800 metros do solo, de acordo com dados da plataforma Flightwire. Na quarta-feira, dia 2, portanto, ontem, Lula e assessores embarcaram em outra aeronave da FAB para Brasília. Ainda não foi divulgada a causa do problema técnico da aeronave presidencial, né? Um Airbus A320-9CJ. Os procedimentos de segurança para a solução foram considerados bem-sucedidos. Os nomes dos integrantes da comitiva presidencial também não foram informados. Lula cumpriu a agenda oficial no México por 2 dias. O principal compromisso foi a posse da nova presidente do país, portanto, a Cláudia Sheinbaum. Tá aí. Atualizando aqui essa informação, houve uma grande turbulência, né? Segundo as informações dos tripulantes, houve uma grande turbulência e o próprio presidente Lula foi até a cabine e perguntou ao piloto o que estava acontecendo. Ele falou assim: estamos com um problema em uma das turbinas. E aí então ele começou o procedimento, né, de sobrevoar para despejar o combustível, porque em um pouso forçado, obviamente um pouso numa situação dessa aí, ele tem que ter a menor quantidade de combustível para evitar quando chocasse com o solo, uma explosão, né? Então eles despejaram a quantidade de combustível que deu garantia para um pouso seguro, né? E aí vem aquela coisa de cogitar-se já uma nova aeronave, uma aeronave mais segura, mais moderna. O pessoal está achando que isso aí é Lula, fingimento, né? Para poder comprar uma nova aeronave. Eu acho que o pessoal tá bom de parar com essas doenças e suposições, porque é igual o negócio da facada do Bolsonaro, que não existiu, que foi só para ganhar política. Rapaz, eu vou te falar, tá difícil, viu? No caso aí a atualização que chega é essa, e todos na aeronave se preocuparam, mas o piloto fez o procedimento correto e o pouso foi tranquilo. O presidente teve que usar outra aeronave. Vamos dando sequência, 13h15, 13h15. Polícia Militar resgata macaco búgio mantido em cativeiro em Muquem do São Francisco. Militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, CIPA Lençóis, resgataram um macaco búgio que estava sendo mantido ilegalmente em cativeiro em uma comunidade rural próxima ao distrito de Javi, no município de Muquem do São Francisco, na tarde da quarta-feira 2, portanto, ontem, tá bom? A guarnição foi acionada durante o deslocamento e entre os municípios de Barreiras e Lençóis, e ao chegar ao local, encontrou o animal em posse de populares. O macaco resgatado foi entregue à unidade regional do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, na Chapada Diamantina. De lá, será encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres Setas, onde passará por reabilitação antes de ser integrado ao seu habitat natural. Abre aspas. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar na preservação da fauna e no combate à prática ilegal de cativeiro de animais silvestres, fecha aspas, destaca o Major Jorge Porto, comandante da CIPA Lençóis.
poxa vida, né? Um macaco bujo, o pessoal deixando em cativeiro, querem destruir tudo mesmo, querem acabar com a natureza. Macaco, cobra, né? Tatu, tantos animais, aves silvestres, acabando com a nossa fauna e com a nossa flora, infelizmente. E outra coisa que me preocupa, Luiz e Luciano, que a polícia corre, mediante essas denúncias, corre atrás, consegue localizar o animal e tirá-lo do cativeiro. E eles vão para o centro de triagem, para os CETAS, né? Para depois ir voltar para o habitat natural. Mas a depender do tempo que esse animal ficou em cativeiro, às vezes ele não consegue se adaptar mais no seu habitat natural. E aí é muito complicado. Luciano, fique à vontade, os comentários. Infelizmente ainda existem, né? Essas pessoas que acabam agredindo esses animais, machucando, não só esses animais silvestres, mas também animais domésticos, né? Que são abandonados nas ruas. A exemplo da cidade de Brumado, que virou uma vergonha, né? Hoje o Brumado é uma vergonha para a nossa região, porque, meu amigo, eu vou te falar, viu? Quase que todos os dias você encontra aí com um bando de cachorro no meio da rua, cavalo. Outro dia que tinha até cabra, rapaz. Meu Deus do céu. Eu falei, se eu tivesse com um caminhãozinho aí no jeitinho, sabe, eu ia encostar e colocar essas cabras lá pro pedacinho de terra lá. Rapaz, tu sai desse negócio. Deixa que as autoridades fazem isso aí. Luciano, pode seguir a pauta aí, Luciano, fica à vontade. Muito bem. 1h17, motorista bêbado faz ultrapassagem proibida e provoca acidente grave na BR-101 em Sapé-Açu. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada na manhã do último sábado para atendimento a um sinistro do tipo colisão frontal na BR-101 em Sapé-Açu. De acordo com a PRF, o trecho de pista simples e 2 faixas no mesmo sentido não foi suficiente para impedir que um homem completamente embriagado dirigisse com o carro na contramão de direção e colidisse frontalmente aí com outro veículo que estava seguindo o fluxo correto pela via. No local do sinistro, testemunhas relataram que o condutor do Etios transitava na rodovia efetuando manobras perigosas e, ao fazer a ultrapassagem proibida em uma curva, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu de frente um Ford Ka. Na condução do Ford Ka estava uma mulher de 24 anos que sofreu lesões e foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para a unidade hospitalar de Sapé-Açu. Atendendo aí o protocolo, o motorista do Etios foi submetido ao teste do o etilômetro e o resultado foi superior a 0,34 miligramas ao litro, né? Representa aí um crime de trânsito conforme o código do CTB. O homem de 59 anos e residente em Cruz das Almas foi encaminhado à delegacia, que além do crime de embriaguez ao volante, poderá ser enquadrado pela possível prática de lesão corporal culposa qualificada. Já sabe, né? Uma pessoa que faz ingestão de bebida alcoólica e vai dirigir um ato de total irresponsabilidade e vai resultar em ele perder a vida ou tirar a vida de outras pessoas. Lamentável que as pessoas ainda não têm essa consciência de, se vai dirigir, não faça uso de bebida alcoólica. Isso é difícil de entender, né? As pessoas parecem que não entendem isso. E aí o que acontece? Eles vão e fazem o que esse aí fez e agora vai ter que responder, né, na justiça. Temos participações aqui, mais participações no nosso WhatsApp. Boa tarde, é porque eu estou ouvindo a rádio aqui, tá falando sobre água. Também moro aqui na Pedra de Fogo, na minha casa aqui eu estou um calvoceiro mal de água também. Aliás, todas as casas, né, que estão sofrimento mal de água. Toda vez o povo vai lá, não sai lá, pedir água, eles falam que vai mandar, que vai abrir o registro e nada de chegar água aqui, né? Só que no final da história, quando chegar o mês, a conta da água chega, a gente corre lá e paga. Eles falam que vai mandar água e não chega água aqui. Essa semana passada mesmo que veio um carro-pipa aqui põe na água nas casas. Só que eu não estava aqui em casa, eu estava em Livramento, que eu precisei em Livramento, então desse carro-pipa eu não peguei água, entendeu? Então o salário eles têm que dar um jeito, porque a conta de água vem, a gente vai lá e paga e água nada. Suponho que isso aqui seja Dom Basílio, porque ela falou aqui Pedra de Fogo e falou SAAI. Dom Basílio. Dom Basílio é atendido pelo SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Já tivemos reclamação hoje pela manhã sobre essa falta de água aqui lá em Jatobá e na região. E também, portanto, tem uma comunidade que chama Pedra de Fogo, como ela colocou aqui. Então,
acredito que seja de lá, né? A gente segue aguardando uma resposta lá, portanto, do órgão responsável. Temos aqui o seguinte: boa tarde, sou morador aqui do Centro de Livramento de Nossa Senhora. Queria falar mais uma vez sobre a Praça João Marques de Oliveira, pois até então está proibido para veículos ali, mas lá se encontra um palco que vai ficar 3 dias armado, né? Portanto, só para lembrar que não tenho nada contra comemoração nenhuma, mas em muito menos o trabalho da Polícia Militar, mas se pode o palco ficar armado ali, obstruindo o trânsito por 3 dias, porque não pode estacionar um veículo ali por pelo menos 1 hora. Realmente, é aquela história, né? Não faça aquilo, não, que não pode e tal, não sei o quê, mas eu posso. É aquela coisa, né? Uns podem, outros não. Eu não entendo, é uma sacanagem, que eu vou te falar a verdade, né? Já é a segunda vez, né? Exatamente, o pessoal revoltado com razão, né? Porque um carro não pode ficar 1 hora porque vai atrapalhar. Realmente, ficava diversos carros lá, na verdade ficava aquela zorra lá, né? Uma bagunça só. Aí a polícia foi lá, a PM veio, interveio e tal, não sei também como que foi, mas eu sei que as autoridades foram, resolveram a situação, né? Pronto, acabou, não ficou nenhum carro lá. Agora chega na época da política, o palco pode ficar 3 dias. Já teve um outro palco também que ficou lá armado lá na praça por alguns dias também, né? Então, assim, se não pode obstruir aquele local para nada. Essa é a minha opinião. Como você falou, se não pode e pronto. Não tem conversa. Mas é um evento, não interessa, vai obstruir a via. Não tem conversa. Procure outra praça, um outro local, mas não faça. Se já tem essa determinação, que façam valer essa determinação. E não obstruir o local. Poderia, né, colocar em uma rua qualquer, né? Em outra rua aí, tem tantas ruas, tantos espaços aqui na região, tantas praças, né? A gente tem tantas praças aqui e tal, mas leva logo para João Marques. A gente tem aqui Praça da Estocada, a gente tem praça lá do centro da igreja lá, praça principal, mas vai para a Praça João Marques. Quer dizer, proibiu o estacionamento de carro, mas um palco de todo tamanho pode. E aí, Luciano? Agora, Luiz e Emanuel, eu não sei quais as condições aí que são adotadas pela administração pública, mas na cidade de Brumado, aqui pelo menos a prefeitura restringe um pouco o uso de praça por conta da questão de meio ambiente, né? Porque muitas praças aqui têm árvores, tem alguns parquinhos, e aí a prefeitura ela restringe um pouco a utilização de praças aqui, né? Permitindo a utilização de ruas. Agora a gente tem uma coisa boa aqui, que ambos os lados, né? Pelo menos os 3 partidos que estão atuando aqui na política de Brumado, eles estão se comportando muito bem. Coloca o palco hoje, quando durante a madrugada, o palco já é removido. Aplausos para os envolvidos. É assim que a gente tem que fazer. Não tem por que deixar lá ocupando tanto espaço e ocupando realmente o ambiente das pessoas estarem trafegando, né? O que está ocorrendo, portanto, aqui em Livramento. E o pior, né? Quando você coloca o palco e deixa lá ocupando 3 dias um espaço onde também todo mundo, 1 hora ou outra, pode estacionar, pode ocupar um espaço de outra forma, tudo bem, né? Mas carro não pode, mas palco pode. No caso aqui já não. Cadê o exemplo? No caso aqui já não seria nem a retirada, seria a questão de montar o palco de forma muito antecipada, né? Ao evento. Então essa é uma das questões. Eu creio que para desmontar o palco seja até mais rápido. A questão é que eles montam de forma muito antecipada e esse palco fica lá, né? E atrapalha também o trânsito. 1h32, 1h32. Praticamente estamos finalizando aqui as nossas pautas de hoje. Tem algo mais que os senhores gostariam de estar complementando ou tocando aqui no assunto rapidinho? Não, pode ficar à vontade, Luciano. Tem alguma coisa a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, aqui está tudo tranquilo, né? A gente encerrando o dia de hoje, né? E agradecendo sempre a todos aí. Gente, muito obrigado pela companhia, sintonia e audiência. Daqui a pouquinho, o Lucas Guarnieri, o anfitrião, chega por aqui com um coquetel radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Mais informações, você pode acessar o nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Está sempre atualizado lá para você. Tem também o nosso Instagram, tem os nossos perfis aí sociais, a nossa página no Facebook e o nosso canal lá no YouTube para você se inscrever e ficar por dentro. Muito obrigado pela sua companhia, Emanuel. Boa tarde para você. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. A você, amigo ouvinte. Um instante de tarde. Amanhã estaremos de volta. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os ouvintes. Grande abraço, pessoal. Valeu. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.